Oi, gente! Eu vim trocar uma ideia com vocês aqui hoje sobre consultoria de sono e se vale a pena fazer uma consultoria de sono. Eu venho trazer para vocês algumas reflexões e a minha experiência. Primeira coisa que eu já quero abrir de cara: eu nunca contratei uma profissional para fazer consultoria de sono. Eu fiz um treinamento de sono com base num livro, que é um livro muito famoso, que é basicamente a base de muitas consultorias de sono, que é o livro da Tracy Hogg, uma autora americana já falecida, que se chama A Encantadora de Bebês. O livro é uma trilogia, né? Ela tem outros livros, inclusive, mas especificamente sobre treinamento de sono, ela tem 2 livros. E eu devorei esses 2 livros e apliquei a metodologia dela na época na Manu. Então eu não fiz consultoria de sono, não porque eu sou contra ou nada disso, porque na época não existia isso. A Manu tem 9 anos, então não existia na época. Eu morava no interior, né? Eu morava numa cidade pequenininha, interior de Mato Grosso, Diamantino. Não existia esse tipo de profissional à disposição. Então o que eu fiz foi, eu comprei um livro por uma dica, né, que eu recebi de uma pessoa, e devorei esse livro. Quando eu li aquele livro, fez todo sentido para mim. Então a primeira pergunta que eu quero responder é: consultoria de sono funciona? E eu já vou dizer de cara: sim, funciona. É possível sim ensinar uma criança a dormir mais horas, a esticar sonecas, a ter mais horas de sono, tá? Então, primeira coisa é: a consultoria realmente funciona. É possível a gente treinar, a gente ensinar uma criança essa habilidade, né? Assim como a gente ensina uma criança a comer, a gente pode ensinar uma criança a dormir mais, se essa for a rotina da família. A reflexão que eu vim trazer para vocês hoje é: não se funciona ou se não funciona. É se vale a pena fazer ou se não vale a pena fazer, o que é uma coisa completamente diferente. Eu explico. Para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho 2 filhos. Então eu tenho a Manu com 9 anos e eu tenho o Mariano que está com 1 ano e meio. Com o Mariano a gente mudou completamente a nossa abordagem. Na época que eu tive a Manu, a gente não tinha basicamente nenhum auxílio. Morávamos eu e meu marido no interior. Na época ele estudava muito, além do trabalho dele, ainda estudava para concurso. Então o nosso tempo era um tempo muito escasso. Eu não podia contar com muitos auxílios, eu não tinha amigos, não tinha pessoas. Era basicamente uma quarentena, sabe? Olhando aqui agora, eu vejo que as mulheres no puerpério se identificam muito com essa questão da quarentena, né? Isso já acontece naturalmente com a gente. Então, na época, uma mãe exausta, 3 meses sem dormir, me deparo com esse livro e falo: gente, isso aqui é a salvação da lavoura, isso aqui eu vou nadar de braçada. O método da Tracy consiste no estabelecimento de uma rotina em que a criança vai alternando períodos de atividade com períodos de relaxamento, né? O método se chama EASY, porque começa com alimentação, né, que é o eat em inglês, depois a atividade, que a criança brinca um pouquinho, né? Depois tem o S, né, do sono, e o Y, que é o tempo para mãe, né, o tempo para você. Enfim, o sono da criança acontece em ciclos, então ao longo do dia ela vai repetindo esses ciclos. Quando chega lá pelas 11 horas da noite, ela recomenda que se dê uma mamada, uma mamadeira dos sonhos, né? A criança dorme de bucho cheio e com isso aos poucos vai se espaçando o período das mamadas e as mamães podem finalmente relaxar e descansar. E isso funcionava tanto, gente, que era muito engraçado. Quando a gente recebia alguma visita em casa, das poucas, né? Quando a gente começou a receber visita em casa, era impressionante ver a cara das visitas que ia dando a hora da Manu dormir, ela ia ficando meio ranheta, chorando. Eu pegava a mamadeira, pá, leitinho, dava o leite, que na verdade era o meu próprio leite, tá, gente? Eu ordenhava o leite, deixava no congelador, descongelava, era aquela coisa toda. E depois que eu terminava de dar o mamar, eu pegava ela acordada e falava: fala tchau, filha. Aí ela falava tchau. Eu colocava ela no quartinho dela, apagava a luz, ligava a musiquinha, a gente fazia toda aquela rotina e lá ela ficava. Eu não precisava nem esperar ela adormecer. Ela ficava sozinha no quarto, com a chupetinha dela lá, com a musiquinha dela, com o breu total. E eu voltava pra sala linda. Então, gente, onde é que a gente tinha parado a nossa conversa? Ai, meu Deus do céu, quase derrubei.
E aí todo mundo, mas você não vai ficar lá com ela? Ela vai ficar lá acordada sozinha? Eu falava, ela é acostumada, é muito tranquilo. E eu me sentia assim, olha, muito francesa, muito rica. Eu falava, cara, isso aqui que é vida, maravilhoso. E, mas a verdadeira questão que estava aí atrás era que era muito difícil para mim, como mãe de primeira viagem, dar para minha filha mais do que eu já estava dando, que era amamentar, cuidar dela o dia inteiro. E eu não estava preparada para a realidade da maternidade, que é um momento, um período muito grande de energia focada naquele pequeno bebê. Eu não estava conectada com a minha realidade de mamífera, de uma pessoa que, quando tem um bebê, tem um encargo extenuante por um longo tempo, por meses, talvez por anos. E era isso que não me deixava ter paz. E é lógico que o cansaço, a gente, exaure qualquer mãe, que nenhuma mãe com pouco descanso é gente, né? E a gente precisa mesmo descansar. Mas a verdade é que o meu problema não era esse, porque quando ela dormia, eu não descansava. Sabe o que eu fazia? A gente assistia, maratonava séries. Ficava muitas vezes até a madruga, sabe, ali meia-noite, 1h da manhã, assistindo filme, assistindo American Idol, eu lembro, a gente assistia Downton Abbey, né? Ficava maratonando série. Então, assim, onde que tava o meu descanso ali, né? Eu não descansava, eu não dormia junto com ela. Então, é porque eu talvez não precisasse tanto. O que pesava mais pra mim era a bruta realidade de que ninguém me avisou que quando eu me tornei mãe, os cuidados iam ser exaustivos, iam me drenar. Muito tempo depois, eu fui fazendo terapia, fui identificando uma série de coisas. Hoje eu vejo que eu não precisava daquilo, né? Que eu fiz o treinamento de sono dela e, de fato, eu pouco me beneficiei disso, né? Quem se beneficiou foi a TV, né? Os seriados, enfim. Não redundou em nada de útil e nenhum alívio para mim, é isso que eu quero dizer. E quando o Mariano nasceu, quando ele tinha mais ou menos 20 dias, a gente percebeu, né, que a Manu precisava de uma atenção extra, que ela estava muito carente, que ela estava precisando de um carinho, um xodozinho. E aí o que aconteceu? É isso mesmo que você está pensando, ela veio dormir conosco na cama. Não só ela recusava dormir sozinha no quarto, porque ela queria estar junto, o bebê estava junto conosco, o Mariano dormia no nosso quarto. Então por que ela ia ter que continuar dormindo no quartinho dela? Ela queria também esse período junto da família, de ser um ninho, de ser uma pequena tribo. E nós permitimos que ela chegasse, ficasse, e tem sido muito bom, muito bom. Ah, é verdade que tem dor nas costas, é verdade. Tive que comprar um travesseiro melhor, a gente teve que passar para uma cama maior, vira e mexe, um vai dormir na rede, né, para todo mundo poder se acomodar. Às vezes eu durmo na cama dela, às vezes ela dorme na minha, mas enfim. Isso para dizer que com Mariana minha abordagem foi totalmente outra. Eu hoje, com o segundo filho, eu já estou mais consciente de que esse período passa, eu sei que ele vai passar, então eu não sinto mais a necessidade de apressar as coisas. Todas as crianças vão dormir no tempo certo. E hoje, lendo mais, eu percebo que há mais benefício para a criança que dorme juntinho conosco, que ainda que tenha um sono entrecortado, a nossa presença física ali do ladinho da criança acalma a criança, traz paz. E todo mundo dorme melhor quando a gente dorme em paz, né? O Mariano, tão logo ele fez 4 meses, a gente faz uma espécie de cama compartilhada, uma espécie, tá? Ele dorme na caminha dele, mas no meio da noite ele levanta e vem pra nossa, e a gente adora isso. Então, gente, fica aqui o meu recado, tá? Se você tá pensando, antes de pensar que você vai dormir melhor, porque você vai dormir melhor, pense só se você precisa mesmo disso. Porque eu acho que a necessidade de sono que a gente tem, ela sempre vai ser um pouquinho menor que a necessidade que a criança tem da nossa presença. Então eu deixo essa reflexão, me conta aí embaixo o que você achou. Um beijo.